Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos acompanha na gravação desse primeiro podcast da Valor Investimentos. Eu, Marcos Araújo, sócio da Valor, acompanhado aqui de Rodolfo Carneiro, também sócio, diretamente do maior centro financeiro da América Latina, São Paulo capital. A gente recebe ninguém mais, ninguém menos como sócio fundador da Valor Investimentos, Paulo Henrique Correia, para contar um pouco dessa história para os nossos amigos, familiares e mais de 40 mil clientes acumulados até então. Um pouco da história da Valor, um pouco da sua própria história em si. Paulo, obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite, parabéns pelo podcast. Obrigado. A gente queria entender um pouco, conhecer um pouco mais, até antes da história da jornada acadêmica. Você é um economista de formação, correto? Isso, comecei fazendo economia, sempre tive fascínio pelo mercado financeiro e acho que acabei indo para a economia por conta disso. Na ocasião, você tinha alguma aspiração? O que você esperava como economista? Tinha o desejo de trabalhar em algum local, algum segmento específico? Eu sempre tive curiosidade do mercado financeiro, né? Por isso eu fui para a economia. Apesar de estar numa praça, né? Eu sou de Vitória, do Espírito Santo, então numa praça não tão óbvia que não tinha nada de mercado financeiro, praticamente existiam 1, 2 corretoras regionais lá. Mas eu sempre tive curiosidade e acabei buscando economia e comecei a fazer alguns cursos ligados ao mercado de capitais, mercado financeiro aqui em São Paulo. E, de fato, isso acabou, tudo que eu fiz, tanto academicamente como em termos de trabalho, acabou enviesando para o mercado financeiro. Depois eu fiz uma pós em finanças, fiz um mestrado na parte de gestão, mas sempre ligado a finanças. Então, tudo que eu busquei e procurei desde cedo, assim, desde a pré-faculdade, vamos chamar assim, já era pensando em trabalhar com isso. Eu sempre gostei desse mundo de finanças, de mercado, de análise de investimentos e tudo mais. Legal, bacana, bem bacana. Bom, tem um tópico que nós chamamos aqui de encontro de bilhões. Afinal, o Valor Investimentos chega a mais de 10 bilhões sobre responsabilidade nesse momento, né? Mas tudo teve um início. E a gente queria saber um pouco como foi a história, como conheceu o Rodrigo, o também sócio fundador da Valor. Conta um pouco pra gente como foi essa trajetória. O Rodrigo é uma amizade super antiga que a gente já tinha. O Rodrigo trabalhava numa corretora de valores, eu era cliente dessa corretora, a gente tem uma interação prestador de serviço, cliente ali, mas tinha uma amizade à parte, vários amigos em comum, né? E, poxa, como eu falei, né, na faculdade já eu comecei a empreender, fui convidado por um amigo a montar uma distribuidora de valores na época, ele estava começando com esse trabalho, era uma realidade completamente diferente no Brasil, de juros altos e tudo mais, inflação alta. E aí a gente começou com essa distribuidora, ajudei ele a implantar, montar, tirar todas as licenças de Banco Central, CVM e tudo mais. E de fato, era uma casa que operava basicamente renda fixa, porque a realidade era aquela, né? E aí veio o Plano Real, mudou completamente o cenário, os juros caíram abruptamente e tudo mais. Esse mesmo amigo que eu tinha acabou me chamando, poxa, vamos atuar com crédito. Acabamos montando uma factoring na época, antecipação de recebíveis e tudo mais. Perfeito. Não foi um negócio bem sucedido, a gente ficou alguns anos ainda insistindo com aquilo. E aí, poxa, depois de alguns anos nesse mercado de crédito, o Rodrigo, né, por coincidências da vida e até mesmo essa relação que a gente tinha, ele tinha saído do lugar que ele trabalhava, a empresa estava finalizando as operações, me convidou para montar um negócio de assessoria de investimentos. Na época era negócio de bolsa, né, praticamente brokeragem, corretagem de bolsa de valores. Perfeito. Lá no Espírito Santo, em Vitória, era um mercado super escasso, né? Como eu falei, tinha 1, 2 corretoras regionais, e a gente entendia que poderia prestar um melhor serviço com isso. Fantástico. E foi a partir daí que a gente acabou se juntando, montamos a Valor, nesse início como um negócio de bolsa de valores, acabamos buscando corretoras parceiras, enfim, todo desenrolar da história aí que a gente tem pela frente desses 20 e poucos anos aí de parceria. Realmente muito, muito bacana. E aonde que foi o momento em que a trajetória de Paulo Rodrigo se cruzaram com a trajetória de Guilherme Benchimol e que parceria foi essa criada até então? Foi justamente nessa época que a gente estava buscando uma corretora para se filiar, né? Porque a gente montou uma empresa de agentes de investimentos. E necessariamente você tinha que estar plugado a uma instituição financeira, uma corretora de valores, para poder fazer o trabalho de distribuição dos produtos, né, de representação. E aí nessa busca, nesse início da empresa, na busca por corretoras, viemos para São Paulo, visitamos mais de 10 corretoras, entendendo os prós e contras de cada uma, nos deparamos, o Rodrigo tinha um relacionamento anterior com o Guilherme Benchimol, que trabalhava na época na InvestShop, que hoje é o sócio fundador da XP, né? Ele estava ainda no InvestShop, numa transição ali, saindo do InvestShop, montando uma empresa de assessoria no Sul, né? E a gente se identificou muito com a plataforma da InvestShop, acabamos aceitando o convite de ir para lá. Nesse meio do caminho, o Guilherme saiu para montar uma operação no Sul.
e a gente já tinha decidido que ia para a InvestShop. Ele acabou montando uma empresa de agentes de investimentos lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que era XP Investimentos, antes de ser instituição financeira. E a gente acabou se plugando dentro da estrutura do InvestShop juntos, acabamos montando o mesmo contrato de distribuição. XP lá no Sul, a gente aqui em Vitória, Valor, e acabamos andando juntos por todo esse caminho. E aí, todo desenrolado a história aí, né, da XP crescendo. Depois das operações da InvestShop, a gente passou para a Intra, foi uma corretora também absorvida posteriormente pelo Citibank. E aí, em 2007, a XP, por ter crescido muito no sul do Brasil, principalmente, os volumes transacionados estavam bastante altos, eles compraram uma corretora no Rio, né, que era a antiga American Invest, se tornaram XP Investimentos Corretora, e aí, de fato, a gente continuou toda essa caminhada juntos. Né? InvestShop no primeiro momento, Intra no segundo momento e terceiro, via XP Investimento. Acabou virando sócios, a turma. Então tem uma história muito parecida com a história da XP, no âmbito da educação financeira. Bom Lá ponto. atrás a gente captava cliente via cursos, palestras, enfim. Queria convencer as pessoas a investir no mercado de bolsa, que era uma casa monoproduto. E o negócio virou o que virou. A sofisticação, a gente abriu a plataforma, começou a atender o cliente de uma forma mais completa, não só o quesito renda variável, mas todas as outras classes de ativos, e aí virou o que virou o negócio. Perfeito, perfeito. Fantástico. Realmente muito bacana essa trajetória, né? E 20 anos não são 20 dias, 20 meses, 20 anos é uma história bem sólida, tenho certeza que ninguém chega a 20 anos se não tiver realmente o cliente no centro das atenções. Mas, por outro lado, acho que dá para explorar um pouco disso. Ao longo dos últimos 20 anos, a gente passou por muita coisa, seja no mercado nacional, seja no internacional. Teve 2008 subprime, teve segundo mandato de Dilma que foi bastante conturbado, depois veio Joesley Day, com apelidado no mercado financeiro, né? 2018 greve dos caminhoneiros, 2020 pandemia. Bom, poderíamos ficar aqui falando sobre vários momentos de vento contrário que talvez a Valor tenha recebido. Se é que tem uma receita de bolo, qual é a receita de bolo para conseguir superar tantos momentos de adversidades como esses que eu citei? Resiliência e criatividade, né? Nunca achar que o cenário que você tá vai ser assim para sempre, seja no bom ou no ruim, né? Tudo passa. Nunca é bom para sempre, né? É ruim para sempre. E de fato, poxa, acreditar naquilo que você faz, fazer aquilo com intensidade, ter bastante conservadorismo nesses momentos ainda mais difíceis, né? Porque a gente tem que ter certeza que alguma coisa vai vir, ainda mais no Brasil, um país super que muda muito o cenário econômico, bastante volátil e tudo mais, muda governo, muda regra, né? Então, realmente a gente não sabe o que vai acontecer no que vem, daqui a 2 anos. A gente tem que estar um pouco preparado para tudo, né? Mas acho que é a arte de empreender de uma forma geral. Perfeito. Mas o que eu acho é isso, né? E sempre muito, como você colocou, colocando o cliente no centro das decisões, né? O cliente é quem paga a conta, sem cliente a empresa não vive. Então, tudo que você fizer e colocar o cliente em primeiro lugar, eu acho que você acaba tendo sucesso no longo prazo. Foi justamente o que aconteceu, né? Certamente, no mesmo jeito que você tem mercado bom, você tem um mercado mais adverso, você tem oportunidades no mercado adverso, de comprar ativos baratos, eventualmente ganhar numa queda do mercado de bolsa, por exemplo, ou de câmbio, por aí vai. Então, eu acho que a gente sempre teve a curiosidade, né, e de estudar, de trazer outras alternativas de investimento do que o tradicional renda fixa, ou você só ganha quando a bolsa sobe, né? Perfeito. De mostrar para os clientes que existem outras alternativas em cenários diferentes, né? E que a gente, em determinadas horas, tem que se proteger, determinadas horas você pode ser um pouco mais ousado nos seus investimentos, e aí você acaba surfando isso. Sempre com aquele objetivo de longo prazo, sabendo que quebra-molas vão acontecer no meio do caminho, né? Buracos vão acontecer no meio da avenida, e está preparado para isso, né? Sempre com muito pé no chão, mas sempre colocando o cliente no centro da relação. Legal, legal. Muito bacana. E de lá para cá, chegamos a 8 unidades no Brasil e uma filial, outra unidade em Lisboa, certo? Portugal. Perfeito. Conta um pouco para a gente, assim, como foram as implantações dessas unidades, as estratégias para chegar em cada uma dessas praças, que eu tenho certeza que foram escolhidas a dedo, e, por fim, comentar um pouco da nossa primeira filial aí fora do país, Bacana. recém-inaugurada em setembro, se eu não estou enganado. Isso aí. Primeiro, esses movimentos para fora, né, da matriz Vitória acabaram acontecendo, até brinco, por acaso, né? Lógico que não levantamos o dedo e vimos para onde estava vindo, e não foi isso. Eu sempre falo que numa empresa de pessoas, né, principalmente como a nossa, que é uma empresa de serviço, a gente precisa ter gente boa na ponta, piloto bom fazendo acontecer. Não adianta nada eu chegar numa cidade do Brasil, montar uma sede maravilhosa,
contratar o que é de melhor, encher de gente e deixar a coisa andar. Isso pode até dar certo, né? Mas a chance de dar errado é muito grande. Então a gente sempre olha quem está na frente do negócio, quem está tocando os negócios, são pessoas que acreditam nas mesmas coisas que a gente, tem o nosso DNA, cultura, né? Princípios, valores e tudo mais. Perfeito. E a gente, a partir daí, acha que o negócio pode dar certo. Poxa, essas filiais, cada uma teve um caso completamente diferente, né? Um exemplo de São Paulo, uma pessoa que trabalhava com a gente em Vitória, recebeu uma proposta para trabalhar num banco privado, acabou indo durante um tempo, e depois, por uma questão familiar, a esposa veio morar em São Paulo para o trabalho, ele já também não estava muito satisfeito no banco privado que ele estava trabalhando, trouxe uma ideia, vamos montar uma filial em São Paulo? Eu falei, traz um business plan, a gente estudou o mercado, a gente faz uma coisa... Claro, perfeito. Né, de novo, simplesmente no achismo, né? Mas a gente tinha, vamos dizer, uma pessoa boa para pilotar naquele momento, né, o negócio, empreender com a gente, e tinha uma oportunidade, a gente analisa certamente o local que a gente está indo. E foi assim que aconteceu, e, poxa, hoje dá super certo. Assim como acabaram acontecendo em outros. A gente tem até praças que, poxa, a gente tinha clientes amigos que eram do mercado financeiro que a gente atendia numa praça, esse cliente amigo já acabava fazendo um trabalho, vamos dizer, de ajudar algumas pessoas a investir, ele estava numa transição de carreira, quis empreender, poxa, vamos juntos, etc e tal. E eram pessoas que comungavam dos mesmos princípios e valores que a gente, acabou acontecendo, poxa, também outras praças tiveram vários sucessos. Não foi um pouco disso, mas primeiro eu acho que são as pessoas que têm para pilotar. Oportunidade no Brasil existe em qualquer lugar, né? Mas gente boa para fazer e acontecer, a gente tem que ser bastante seletivo nisso. Legal, bacana, bem bacana. Eu acho que é um ponto legal que a gente pode trabalhar aqui agora é sobre, assim, a Valor é reconhecida por formar bons profissionais. Já é sabido, algumas estatísticas, que a demanda que o investidor terá nos próximos anos não tem o número de profissionais formados suficiente. E a Valor já faz isso desde os primórdios, que é identificar aquele perfil e formá-lo para atuar na área. Eu queria que você comentasse, principalmente de um programa recente que fizemos, que foi o Trainee Mais. Ouvi dizer que foi um sucesso, que realmente teve uma boa aceitação, não tanto por parte dos candidatos, mas como retorno como profissional recém-formado. Comenta um pouco para a gente, Paulo, em relação ao Trainee Mais. A gente sempre fez programas de trainee bastante bem estruturados e tudo mais, e deram super certo. A gente tem exemplos aqui de várias pessoas que começaram por esse caminho, estagiários, trainees e tudo mais, e programa de formações. Profissionais que, cara, tem tudo a ver com a gente, tocam um bumbo legal igual a gente toca, e a coisa, de fato, acho que essa questão de disseminação de cultura, né? Eu acho que uma empresa sem cultura é uma empresa que está fadada a dar errado, né? Então, a cultura é muito forte, eu acho que isso é super importante. Então, a gente teve um sucesso muito grande de formar novas pessoas, e, de fato, que a gente observou por vários clientes nossos, vários amigos nossos que já estavam numa fase de carreira um pouco mais avançada, mas não estavam felizes com o que estavam fazendo. Legal. Muitos têm fascínio e gostam do mercado financeiro, e aí a gente resolveu trazer esse programa, né? Principalmente para aquele cargo de assessoria que exige uma intensidade comercial um pouco mais forte e tudo mais. E o interessante é que essas pessoas, né, apesar de estarem numa fase mais avançada da vida e não terem necessariamente um conhecimento técnico do mercado financeiro, isso a gente provém, os nossos principais parceiros e provedores de serviços também nos ajudam a prover, né, de capacitar tecnicamente, e até mesmo as áreas de suporte dentro da empresa, né, de áreas de produto e tudo mais, ajudam esse cara na ponta a, de fato, fazerem um bom trabalho com o cliente ali na ponta, né? E o que acabou acontecendo é que essas pessoas tinham, redes de relacionamentos fantásticas que não exploravam, né? Perfeito. Então a gente tem casos de procuradores do Estado, tem casos de pessoas que eram comerciais de empresas de bebida, de outras áreas completamente diferentes, que tinham um quê, uma veia um pouco comercial e que acabaram se adaptando e dando super certo nisso e, de fato, fazendo o que gostam, né? Às vezes você pega uma pessoa, um engenheiro, um advogado, que, eu fiz isso porque eu fiz faculdade, acabei me empregando, mas, cara, o que eu gosto mesmo é o mercado financeiro. Então, a gente conseguiu identificar essas pessoas, trazer e, teve um nível de assertividade muito grande. Foi bem legal, os resultados são fantásticos. Isso é muito bacana, porque nunca é tarde para botar um sonho em execução. E eu acho que misturar, né? Você ter gente nova, com sangue novo, querendo aprender, que eventualmente tem uma curva de aprendizado um pouco mais longa, trazer pessoas mais experientes, que têm N outras skills, né? Que acabam
contribuindo para que o negócio fique bacana, fique mais heterogêneo. Então, acho que isso tudo ajuda muito em todos os sentidos, né? Alguns conselhos, algumas coisas que no dia a dia ali, né, essas pessoas mais experientes podem passar para a turma mais nova e vice-versa, né? A turma mais nova ensinando um monte de coisa bacana, eventualmente para as coisas bem legal, bem legal esses pontos de vista. Eu acho que isso é muito porque rico. O mix geracional, ele proporciona isso, né? Perfeito. Talvez uma geração tenha um pouco mais de dificuldade em tecnologia, em modernidade, inteligência artificial, enquanto a outra já é exemplo de resiliência, de superação. Quando se mescla esse time bem heterogêneo, acho que é uma relação ganha-ganha. Total, inteligência emocional, tem vários aspectos, né? Tem pessoas que têm um pouco mais de idade na empresa, assim, que várias pessoas estão entrando, tem uma referência de pai ali, de conselheiro. Legal. Então isso é muito legal, que você não acaba só melhorando o ambiente organizacional, mas, às vezes você ajuda a pessoa na vida pessoal mesmo, de melhorar alguma coisa em casa, relacionamento, enfim. Então acho que cria um clima muito interessante nessa frente. Perfeito. Paulo, de 2018 para cá, a Valor cresceu mais de 20 vezes. O que mudou de um escritório de agente autônomo para empresa que é a Valor Investimentos hoje? A gente teve que se reinventar a todo momento, né? Eu acho que o mercado mudou bastante de uma forma geral. Eu acho que o investidor brasileiro ele acabou entendendo um pouco como é que funciona a indústria independente de investimentos, entendeu? Praticamente 90 e poucos % do recurso dos brasileiros até então era investido via os 5 maiores bancos no Brasil, né? Hoje essa relação mudou, 70%, 80%. Então, o fenômeno que está acontecendo no Brasil nos últimos anos é o fenômeno que já ocorreu lá fora durante muitos anos, né? Então, acho que teve, primeiro, a questão mercadológica, né, do investidor entender, os independentes de uma forma geral, eu não coloco só empresas de assessoria, gestoras independentes, empresas de assessoria, enfim, consultores de valores imobiliários e tudo mais, mas as pessoas começaram a entender que não é nenhum bicho de 7 cabeças você investir via uma plataforma, ou sendo assessorado por uma empresa do mercado independente de investimentos. Pelo contrário, né? Você acaba tendo vários ganhos, né, em termos de acessar o produto certo, em termos de entender e até olhar não só o investimento como vou melhorar a rentabilidade do que eu tinha no banco, não só isso, mas olhar o patrimônio de uma forma mais ampla, de um planejamento patrimonial, de um planejamento financeiro pessoal. Então, acho que isso tudo as pessoas entenderam que faz parte de um contexto maior e acabaram migrando para esse mercado. E a Valor acabou acompanhando muito bem essa onda, né? A gente percebeu que, a gente era uma casa lá atrás monoproduto, que só entendia e fazia renda variável, bolsa. A gente entendeu que tinha uma oportunidade gigante, porque, o cliente antes só trazia o dinheiro do risco para a gente, 10%, 20% do patrimônio dele. Carteira. Os outros 80%, 90% estavam lá no bancão, no CDB, nos fundos, etc. Eu falei, por que não ter esses produtos dentro de casa? Foi até uma iniciativa junto da XP abriu plataforma, até brinco, a gente não inventou nada, a gente simplesmente olhou o que funcionava no mercado lá fora, trouxe isso para o Brasil, tropicalizou, lógico, e trouxe para o Brasil, e a gente começou a ajudar os clientes a olhar vamos dizer, um investimento de uma forma um pouco mais ampla. E aí, a própria Valor teve que se estruturar, porque à medida que você vai acessando clientes, né, uma parte maior do patrimônio dos seus clientes, e esses clientes, você vai acessando uma camada de clientes que tenham mais recursos, as demandas não são só simplesmente melhorar a rentabilidade, como eu falei. Você tem que ter uma estrutura de produtos e serviços que não necessariamente seja simplesmente mostrar um produto financeiro para aquele cliente. Então, planejamento patrimonial, a gente montou uma estrutura muito forte para atender empresas, porque, eventualmente a gente captava um cliente que era ou sócio de uma empresa, ou executivo de uma empresa, e tinha todas as outras oportunidades ali que a empresa estava fazendo nos bancos, e com serviços não tão bons ou caros e por aí vai. A gente viu a oportunidade, estruturou uma área de empresa, operações de câmbio, crédito, mercado de capitais, benefícios, seguros corporativos e tudo mais, investimentos corporativos, né? Então, o que a gente fez, vamos dizer, para acompanhar todo esse crescimento do mercado foi trazer gente boa, estruturar muito bem essas áreas de apoio de negócios dentro da empresa, para que a gente possa ser uma solução completa, um one-stop shop, né, que a gente fala, para os nossos clientes. Sejam pessoas físicas, famílias, sejam as empresas inseridas nesse sistema. E aí montamos, por questões legais,
gestora de recursos, a empresa que atende empresas, a parte de assessoria, a gente certamente deu uma sofisticada nela, áreas de produtos, áreas de suporte ao negócio, porque eu acho que para você poder também crescer, você precisa estar bem estruturado e arrumadinho dentro de casa. Então foi o que a gente fez nos últimos anos aí. No ecossistema do nosso profissional, existem várias empresas parceiras que fazem com que ele realmente possa atender em 360 graus o cliente final. Sem dúvida. Seja ele uma família, seja uma empresa, PF ou PJ. Perfeito, é isso aí. Legal, fantástico. Da sua visão como diretor executivo, CEO da Valor Investimentos, o que a Valor tem de diferencial para aquele profissional que quer começar na carreira, que quer ter um hub para trabalhar, uma equipe de suporte, que quer um ecossistema para realmente atuar? Eu acho que, primeiro, as áreas de suporte muito bem estruturadas. Primeiro, diversidade de produtos, né? A gente não acessa uma única plataforma e únicos produtos de investimento. A gente entende que produto vai ser cada vez mais commodity, né? É importante ter. Tem na XP, vai ter em outro lugar, vai ter. Entendi. Perfeito. Eu acho que a maioria dos bancos, falando de investimentos principalmente, a maioria dos bancos, a maioria das corretoras vão acabar no final oferecendo uma grade de produtos muito parecida, né? E aí o que você precisa agregar? E a gente entende que o produto é o final, não é o início. A gente não começa uma conversa com o cliente para vender algum produto para ele. O que a gente faz é entender as necessidades dele, seja na pessoa física, na jurídica, e aí juntos arrumar uma solução a algum produto ou serviço financeiro que atenda a dor dele ali, né? Ou as dores dele ali, que geralmente é mais de uma, né? Então acho que essa é a diferencial. Mas para isso você precisa ter uma prateleira ou pelo menos parcerias muito sólidas e fortes com bons prestadores de serviços, porque teu cliente também não pode ficar na mão, né? Então o que a gente fez, e eu acho que é o grande diferencial, primeiro arrumar a casa nessa questão de parcerias, áreas de suporte ao negócio. Assim, o nosso assessor nunca está sozinho lá na ponta para atender um cliente. Se ele sentar na frente do cliente, perceber que tem uma demanda por câmbio, por exemplo, a gente tem uma área especialistas de câmbio que vão acompanhá-lo e ajudá-lo a desenvolver aquela frente. Se ele precisa de alguma coisa ligada a planejamento tributário, patrimonial, família, enfim, sucessão, a gente tem profissionais que podem ajudá-lo nessa frente. Então, acho que para o profissional, eu até brinco, você pode fazer mais de uma reunião ao mesmo tempo aqui dentro, né? Se você linkar os clientes com os especialistas e acompanhar isso daqui, né, eu acho que você consegue ter muito mais escala na ponta. Além disso, toda a parte de infraestrutura, intranet, né? Poxa, a gente tem CRM, intranet, números muito bem estruturados, né? Um BI muito bem estruturado. A gente não acha nada, a gente olha números, indicadores e tudo mais para poder chegar e tomar decisões mais assertivas. Faz um gerenciador de indicadores, né? O cara tem isso numa one page ali. Então, as áreas de produto também, poxa, de entregarem soluções inteligentes na ponta para atender os clientes por alguma oportunidade de trocar o ativo A por B, porque mudou o cenário, porque mudou isso e aquilo, porque está com ágio no ativo. Então, acho que tudo isso, no final do dia, facilita a vida de quem está na ponta, né? É muito melhor do que, poxa, se chegar, abrir sua plataforma de trabalho, poxa, eu vou ligar para qual cliente para falar o quê, ou vou marcar uma reunião. Então, acho que você consegue organizar muito melhor o seu dia e ser muito mais produtivo no final do dia, né? Então, poxa, suporte, back-office, intranet, produtos, áreas de suporte, eu acho que isso tudo ajuda a fazer com que o profissional na ponta tenha muito mais êxito do que, eventualmente, em algumas outras casas. Legal, legal. Acho bons pontos. Nessa mesma linha de pensamento da profissionalização do negócio, né, eu queria perguntar em relação a, independente da experiência desse profissional, ele pode contar com a ajuda de todas as áreas. Ele tem ali, por mais que o próprio nome da profissão, né, agente autônomo de investimentos, ele é autônomo de ter autonomia, não é de estar sozinho. Perfeito. Como que funciona o cara que acabou de entrar na empresa? Como é o cuidado que esse cara recebe? Ele vai ter uma pessoa dedicada a cuidar do dia a dia, a ajudá-los no que fazer, o que não fazer? Então, assim, o onboard nosso, a gente tenta ser o mais assertivo e completo possível, né? Desde entender o nosso DNA, né, o modus operandi da Valor, sim, e até mesmo conhecer e acessar todas as áreas e o que ele pode pedir de suporte. Desde o ponto de vista pessoal, né, que a gente falou, tem a área de gestão de pessoas que pode apoiá-lo ali em várias outras coisas, até mesmo do ponto de vista profissional, né? Poxa, eu preciso aprender a atender um cliente PJ, eu não sei atender cliente PJ. Ok, tem profissionais que vão te acompanhar
Você faz 2, 3, 4, 5 reuniões com essa pessoa, vai no final ficar bom você naquilo. tá fera. Né? E além de tudo, todas as áreas de suporte de produto que vão acabar te acompanhando. Então acho que, e além da turma de liderança, de gestores de unidade, tudo mais que acabam apoiando muito a turma. A gente sempre foi uma empresa que sempre tentou se ajudar muito, né? Aquela história, tem muita empresa que às vezes, não estou ganhando nada com isso, pô, se vira aí, né? Acho que não, a gente, desde lá de trás, quando a gente era uma salinha ali com 10 pessoas trabalhando, alguém precisava de uma ajuda, pô, eu ia atender cliente dos outros. Tudo bem que eu era o sócio principal lá, mas de qualquer maneira, os outros assessores que não iam ganhar nada, faziam uma reunião com um cara mais novo, ou que não tinha experiência, ou que não entendiam de um determinado assunto, para ajudar. Então a gente sempre foi uma empresa muito colaborativa nesse sentido, eu acho que isso ajuda muito a coisa funcionar e as pessoas se sentirem acolhidas. E principalmente, a fama do mercado financeiro não é de muita colaboração, né? Não cria muito de cooperação. E na Valor eu acho que isso está muito bem estampado, principalmente por um dos valores nossos, é vencer juntos. Então a felicidade só é completa quando compartilhada e por todos. Porque um cliente insatisfeito, às vezes, de uma outra pessoa, de um outro assessor, ele vai acabar me prejudicando indiretamente, né? Ele vai ser um detrator da minha empresa, então eu preciso fazer de tudo para que todos os clientes, independente de eu estar ganhando diretamente ou não com ele, estejam satisfeitos com o trabalho, com o serviço, e isso a gente consegue colaborando. Legal. Talvez agora eu te faça a pergunta do $1 milhão. Mas basicamente é assim, o que um profissional que hoje está no nosso time, está aqui no nosso elenco, ele precisa fazer para se tornar um sócio da Valor Investimentos? Primeiro, eu acho que tirando performance, primeira coisa eu acho que é ética, caráter, enfim, né? Tem um pouco do nosso DNA, princípios e valores, como a gente sempre bate nesse mesmo tema, né? Ter esse espírito colaborativo e tudo mais. Depois disso tem que ter muita vontade, né? A gente sabe que, como qualquer profissão, não é fácil, o início é difícil, tem eventualmente algumas pessoas que vão mais rápido, outras menos, mas tem uma curva de aprendizado no nosso negócio, né? E o mercado é muito dinâmico. Coisas que funcionavam há 5 anos atrás não necessariamente funcionam hoje e que vão funcionar daqui a 5 anos. Essa capacidade de se adaptar é quase um pré-requisito para... Mas assim, ter visão de longo prazo, né? Eu sempre falo assim, se você fizer a coisa certa, com intensidade e tiver paciência, vai dar certo. Você não pode, lógico, querer vender guarda-chuva no deserto. Fica um negócio meio, né? Um dia vai chover. Não, pelo amor de Deus, a gente está... Enquanto o mercado tivesse oceano azul, todo que a gente já falou, né? Concentração de dinheiro, grandes bancos, serviços e produtos financeiros caros e eventualmente não tão eficientes e tudo mais, tem oportunidade, né? Então, enquanto houver um oceano azul para a gente atuar e a gente fizer a coisa certa, respeitando o cliente, colocando em primeiro lugar, esse mundo nosso está cada vez mais transparente. Então não adianta esconder alguma coisa do cliente, prometer alguma coisa que não vai cumprir. O cara dá um Google em 2 minutos, ele sabe, pô, esse cara está falando ladainha, ou tem alguém metendo pau no que você está vendendo para ele. Então você tem que ser muito férreo, e cliente é que traz cliente. Cliente satisfeito vai te indicar cliente satisfeito. Se você tem 100 clientes que indicam 2 clientes por ano, você vai ter 200 indicações. Se você tiver 1000 clientes, então esse é um negócio exponencial, né? O melhor marketing ainda é o boca a boca. Tratar bem o cliente, colocar ele no centro das decisões, entender o cliente. De novo, isso acaba tendo uma inércia muito bacana na frente. Perfeito, fantástico. Paulo, queria perguntar para você um ponto que começou na Valor tem mais ou menos uns 5, 6 anos, que é a questão da liderança. A gente sabe que uma empresa, quando tem um crescimento significativo, como foi o caso da Valor, a gente precisa de pessoas com a cultura, com a cara da empresa, para desenvolver esse trabalho para novas gerações e, enfim, profissionais que estão chegando ao longo do tempo. Na sua visão, esse trabalho de liderança, ele é essencial por quê? E por que foi vencedor ao longo do tempo? Sem liderança, você não cresce, né? Antes, quando a gente estava numa salinha lá com 8, 10 pessoas, poxa, eu e o Rodrigo levantávamos, viravam, ajudavam, acho que as pessoas olhavam pro lado, pô, esse cara faz esse negócio desse jeito, se espelhava e acabava fazendo também. Pô, liga bastante para cliente, trata o cliente bem, mesmo o cara pequenininho, aquelas pequenas coisas do dia a dia, né? E, poxa, mas a gente cresceu, graças a Deus, pretende continuar crescendo, dado o tamanho da oportunidade que a gente tem, e sem liderança isso não acontece, né? Infelizmente, a minha voz agora não consegue chegar em 300 pessoas e, quiçá, daqui a pouco em 1000 pessoas, 2000 pessoas e por aí vai. Então, ter gente boa, né? Assessor bom, time bom na ponta, tem que ter um líder bom, né? Líder
ruim acaba também atrapalhando tudo. E às vezes você vai achar que o problema é de quem está embaixo, é de líder ruim. Né? Então, quanto mais gente alinhada, que pensa parecido com a gente, que sejam literalmente promotores da cultura, né? Defensores da nossa cultura, dos nossos valores, e que passam esse jeito de fazer e acontecer, e tenham esse mindset sempre na frente, a coisa acaba fluindo e acontecendo. As mensagens acabam chegando de uma forma muito mais clara e a empresa acaba todo mundo remando para o mesmo lado. Né? Então isso é super importante. Poxa, é primordial esse trabalho. Né? Como eu falei, do mesmo jeito que um bom líder, ele joga um time para frente, cima, você pode ter um líder que destrói o time. E aí o defeito não está no time e pode ser que esse seja no líder. Então, a seleção dessas pessoas, o desenvolvimento dessas pessoas é super importante para a gente. A gente tem total consciência que são pessoas chaves, né, no crescimento do nosso negócio. E, poxa, a gente tem total humildade, né, de saber quando a gente erra, a gente não acerta tudo. A ideia é, quando errar pequeno, pedir desculpa e vamos acertar, né? Estamos construindo um negócio que não está no manual, isso é novo ainda no Brasil, né? Não é montar um McDonald's, né? Você pega ali, frita hambúrguer, 2 minutos, vira, etc. Tal. Não tem, a gente está construindo, está tentando, acertando e errando, mas o importante é que essas pessoas tenham essa humildade intelectual de sempre estar aprendendo e fazendo a coisa certa, né? Sempre usando nossos princípios e botando na frente esses valores, princípios, fazer o que é certo, espírito empreendedor, né? Vencer juntos e por aí vai. Eu acho que no final do dia, poxa, aquela velha perguntinha, às vezes você está numa situação que fala, pô, eu faria isso? Pô, isso não é certo, então, cara, não vou fazer, entendeu? Então, acho que quando você coloca essas coisas na frente, a coisa fica mais fluida. E, poxa, e ajudar essas pessoas, dever nosso, né? Seja do time de gestão de pessoas, da diretoria e tudo mais, desenvolver essas pessoas. Né? Se os líderes derem errado, a culpa é nossa também. Né? Então, todo mundo se colocando como responsável por isso, né? De fazer a coisa dar certo, né? E tendo a humildade de acertar, errar e pedir desculpa e vão para frente e consertar, eu acho que o negócio flui bem. Mas, cara, são pessoas super importantes dentro do nosso negócio e que têm uma oportunidade gigante de crescimento, dado que, ainda somos uma empresa jovem, apesar de 20 e poucos anos. Acabamos de completar a maioridade agora e, tem muitos anos pela frente ainda para a gente surfar o tamanho da oportunidade que tem pela frente.